precisamos tomar consciência de que a gente cresceu com cada um com a sua história de vida e que isso limita a nossa visão de mundo, né, em alguma medida. Quando a gente fala de diversidade, eu vejo muito como expandir a visão de mundo que cada um de nós temos. E nesse processo, conseguir, em vez de criticar a diferença ou de julgar a diferença, conseguir efetivamente valorizar a diferença. E aí, falando de diversidade, sabendo o papel da diversidade nos negócios, sabendo que se eu quero ter um negócio que é sucesso, né, que resolve bem o problema, não importa qual é o cliente, eu preciso estar o mais próximo possível desse cliente. Então, quanto mais representatividade de toda a sociedade a gente tem dentro de casa, mais próximo dos problemas da sociedade nós estaremos, mais conectados com eles nós estaremos. Então, acho que, em primeiro lugar, eu trago essa visão para todos, líderes e não líderes, de conseguir valorizar a diferença em vez de julgar, de criticar e de achar que o que é diferente é ruim ou é pior, porque é essa diferença, essa amplitude de diferença que vai deixar a empresa cada vez mais próxima da sociedade e das suas necessidades e, portanto, mais bem preparada para resolver os seus problemas. E o segundo, aí eu acho que bem mais direcionado... Sou um homem negro, jovem, de cabelo curto. Ao fundo, eu tenho uma estante de livros da minha esposa. O ser humano está no outro, então a gente só é quem nós somos a partir do outro. E, assim como os outros da minha cor, a gente sempre foi minoria nos lugares onde a gente passa. Então, na escola, eu era um dos poucos negros, na universidade também, e na vida corporativa é o mesmo, né? Então, a relação é tentar mudar, inverter isso e trazer mais pessoas negras aí, tanto para as posições de TI, como para as posições na ClearSale e principalmente nas posições de liderança. 6 anos, tenho o cabelo agora mais comprido, né? Depois da quarentena ele foi crescendo, castanho. Estou vestindo uma blusa branca e um moletom vinho bem quentinho, seio, e coordeno o grupo de equidade de gênero. Já estou na Clear há 9 anos, quase 9 anos, vai completar agora em agosto. E não faz tanto tempo assim, acho que desses 9 anos que eu estou na Clear, diria que há uns 5 anos, mais ou menos, esse assunto começou a fazer parte, primeiro lá do time de Analytics, com as pessoas mais próximas, e depois a gente foi expandindo isso. E a minha relação com essa questão, acho que vem, em primeiro lugar, pela consciência, né, a tomada de consciência aí há 5 anos atrás, de qual era a minha trajetória profissional, que barreiras meio invisíveis até então para mim eu tinha enfrentado, né? Que parte do caminho eu comecei a perceber que tinha sido um pouco mais difícil para mim, por muitas vezes ser a única mulher nos lugares em que eu estava, desde lá da faculdade, eu fiz matemática, então já era um curso majoritariamente masculino, e depois dentro da empresa também, e a reflexão de qual era a minha função e o meu papel, né, dentro da ClearSale, para que esse caminho possa ser mais fácil para outras mulheres e para que a gente caminhe numa direção de maior equidade de direitos quando a gente pensa em profissionais homens e profissionais mulheres. Na ClearSale, e me juntei aí para fazer um papel de representante da liderança no grupo de pessoas com deficiência. O grupo de pessoas com deficiência é um grupo que está se formando, teve a inscrição há mais ou menos um mês. A gente ainda oficialmente não teve os primeiros encontros que a gente vai fazer agora no início do mês de julho. A gente já teve alguns papos com algumas pessoas sobre a Semana da Acessibilidade. A gente quis trazer esse assunto aqui. O Gabriel, ele tem 10 anos hoje, e ele nasceu com paralisia cerebral. E ele é cadeirante, e aí eu tive contato ao longo desse tempo com meu filho. As
barreiras e obstáculos que uma pessoa com deficiência tem que transpor ali na nossa sociedade, muito porque a gente ainda tem uma sociedade, uma visão bastante capacitista, ou seja, as pessoas enxergam uma certa norma de corpo, norma de funcionalidades, e que todos deveriam ter essa normalidade, o que não existe, é um conceito criado na sociedade e que torna a nossa sociedade capacitista, que cria preconceitos contra pessoas com deficiência. O objetivo do grupo é exatamente a gente trazer essa mudança e uma mentalidade para dentro da ClearSale, ajudar a evoluir isso cada vez mais, não só em termos de preconceito, mas até de acessibilidade física, acessibilidade de ferramentas profissionais, para que a gente possa incluir cada vez melhor as pessoas com deficiência dentro da ClearSale, aumentar o número de pessoas com deficiência na empresa e em cargos de liderança em todas as áreas da empresa. Uma camisa branca com umas figuras de peixe, e no meu fundo tem uma parede branca e alguns abajur. E estou muito feliz de ver agora fechando, né? A gente anunciou na sexta passada o lançamento do grupo LGBTQIA+, onde eu vou ser o responsável ali por coordenar o grupo. E a gente ainda está abrindo as inscrições, mas estou muito feliz de ver esse painel completo ali, de que a gente está abraçando temas importantes de diversidade. A minha relação com o tema, além do fato de eu ser homossexual, faz algum tempo, nas minhas experiências, eu tenho uma relação forte com diversidade, de buscar criar ambientes mais diversos, mais inclusivos, e principalmente entender que no papel, na posição privilegiada que a gente está na sociedade, a gente pode mudar um pouco mais ela e servir como exemplo, né? Então, antes eu trabalhei na Unilever, onde eu estava ligado e a gente começou a fazer algumas construções de grupo de diversidade para a comunidade LGBTQIA+. Na 99 a gente tinha um, e aqui vai ser a primeira vez que eu vou estar direto coordenando e envolvido diretamente. Acho que meu principal objetivo aqui é garantir que o nosso ambiente seja inclusivo, né? Então, eu não sei hoje se eu vivo numa bolha ou não dentro da Clear. Eu acho ela super inclusiva, mas a nossa empresa é super gigante, então como que a gente garante que isso permeia para todo mundo? Garantir que a gente tem representatividade, né? A gente tem um público hoje, tem bastante pessoas desse segmento, 21% das pessoas se declaram como membros da comunidade LGBTQIA+, mas garantir que a gente tem representatividade em todos os setores e a gente combater aí todos os preconceitos e coisas que a gente pode fazer para ter uma sociedade melhor, não só a empresa, mas também para fora. O envolvimento do CEO, o envolvimento da alta liderança no tema é um dos pilares, e um outro pilar que eles colocam são ações afirmativas realizadas ou por consultorias ou por pessoas da própria empresa. Então, o grupo de negritude tem essa função de ser um promotor de ações afirmativas de equidade e também de gerar propostas e projetos para que essas ações sejam implementadas dentro da ClearSale. Então, o papel do grupo é muito importante por isso. A gente tem a representatividade aí da maioria das áreas da ClearSale. Então, já falando um pouquinho sobre o grupo, a gente montou um grupo que tem um grupo fixo com 8 pessoas, homens e mulheres de diversas áreas da ClearSale, e a gente faz encontros quinzenais para discutir projetos e para a gente discutir ações que a gente pretende fazer. A gente já está no 8º encontro, então foi um dos primeiros grupos a ser formado. A gente tem um grupo fixo e tem também pessoas que foram selecionadas ou se inscreveram para os grupos complementares, que são pessoas que nos ajudarão nas atividades do grupo de negritude. Então, nesse momento, a gente já está evoluindo em muitos projetos. A gente está trabalhando
para a formulação de uma política de diversidade, ou uma sessão na política de diversidade e inclusão da ClearSale falando sobre raça. A gente tem um pessoal que trabalhou na identidade visual do grupo, então a gente tem um logo, tem todo o material de apoio para as nossas ações. A gente já tem no portal Discovery uma sessão do grupo de negritude, onde a gente vai compartilhar materiais e discussões. Organizamos uma das terças dessa semana, né, que vai falar sobre algoritmos, e recentemente a gente está em contato aí com algumas instituições, até agradecer ao Pedro, que nos indicou uma oficina para discussão sobre um pacto de diversidade e equidade de raça. Nós participamos, a Ana participou a semana toda, eu participei da última oficina, depois compartilhei com o grupo, e o grupo está fazendo algumas ações com instituições como a FATECAFRO e recentemente com o EDUCAFRO. Então, o grupo está indo muito bem e a gente agora está colocando a mão na massa e implementando as propostas aí que a gente colocou. Majoritariamente feminina, né? Acho que uns 52% da população brasileira hoje é formada por mulheres, e quando a gente olha para dentro da Clear, esse percentual é maior ainda, né? Quando a gente olha para a ClearSale como um todo, a gente deve ter aí algo entre 60% de mulheres, um pouquinho mais. E aí, quando começamos a olhar para esses números de como essa taxa de representatividade feminina vai caindo, né, ao longo dos cargos de liderança, acho que ele tangibiliza a importância e a necessidade de continuarmos falando sobre equidade de gênero, né? Entendendo que tem todo um trabalho histórico aí, ao longo de décadas, de pessoas preocupadas, engajadas em buscar direitos iguais para homens e mulheres, e existem conquistas históricas, mas ainda existe muita desigualdade ou não equidade do ponto de vista de quantas barreiras uma mulher encontra para traçar, por exemplo, uma carreira executiva e assumir posições de liderança dentro de uma empresa, comparado a possíveis barreiras que os homens encontram. Então, esse trabalho histórico, né, essa luta histórica de buscar direitos iguais, é algo que está em andamento, né? A gente já evoluiu muito, muito quando olhamos aí para o passado, pensando que um tempo atrás as mulheres não podiam estudar, não podiam ter uma conta no banco. Então, a gente olha e vê que evoluímos muito, mas é um trabalho em andamento. Então, eu diria que a grande importância, né, a grande relevância da gente ter um grupo de equidade de gênero dentro da ClearSale, e da mesma maneira, todas as empresas que se propõem a ter esse tipo de espaço, em primeiro lugar, é dar continuidade nessa evolução. Infelizmente, nós temos vários dados mostrando que a pandemia retroagiu esse processo, porque foram muitas as mulheres que tiveram que ou perderam o emprego, né, por conta da pandemia, ou tiveram que abandonar o emprego para poder cuidar dos filhos em casa, e isso faz com que a gente tenha dado vários passos atrás do ponto de vista de equidade para homens e mulheres em relação a oportunidades, em relação a salário, e também em relação, né, a ser representativo nos vários níveis de liderança. Continuar esse processo histórico de décadas aí, buscando maior equidade de direitos. E a gente tem trabalhado de uma forma bem parecida, né, com o que o Roger comentou. A gente também tem um grupo fixo formado por 10 mulheres e um grupo complementar. E nós elegemos 3 pilares principais para trabalharmos no grupo de equidade esse ano, entendendo esses pilares como aqueles que são os de maior impacto hoje dentro da Clear, na nossa opinião, e olhando para a diversidade como um todo. O primeiro pilar deles é um pilar de liderança, porque nós entendemos que mesmo as mulheres que conseguem assumir essas posições, elas têm pouca referência de outros líderes para poder trocar, e outras lideranças mulheres, né, outros líderes mulheres para poder trocar, para poder se espelhar e se desenvolver. Muitas vezes a gente vê mulheres em cargos de liderança
assumindo posturas masculinas na forma de se colocar, porque essa é a única referência de líder que ela tem. Então, é muito importante a gente trabalhar um pilar de liderança, do ponto de vista de capacitação mesmo, né, dessas mulheres líderes, para que elas possam ser elas mesmas, assumindo um papel de liderança. Um segundo pilar, depois do pilar de liderança que nós escolhemos priorizar, ainda é um dos maiores impactos, pensando em por que muitas mulheres não chegam em algumas posições. Hoje a gente não tem essa representatividade igual, né, nos vários níveis. Passa muito pela questão da parentalidade, por ainda assim entender que a mulher é responsável por cuidar da casa e cuidar dos filhos, e essa não é uma responsabilidade compartilhada do casal, né, e isso gera uma sobrecarga e uma mulher que precisa ser multitarefa, e muitas vezes isso impacta a própria confiança, a autoconfiança da mulher em assumir mais responsabilidade, né, em assumir outras funções dentro da empresa. E um terceiro pilar, depois de liderança e de parentalidade, é um pilar de carreiras em dados e tecnologia. Dando um spoiler aqui da T, que o grupo também está organizando para amanhã, nós vemos que principalmente nessas carreiras, né, de dados e tecnologia, a representatividade feminina é bem menor, e isso vem como algo muito mais normal. A gente vê homens nessas funções, ou a mulher se dá melhor com ciências humanas e homem com ciências exatas, mas na prática a gente tem pessoas muito capacitadas, mulheres, inclusive às vezes mais mulheres com curso superior do que homens, só que tem algumas barreiras aí. A gente vai falar sobre essas barreiras amanhã, né, e sobre como derrubar essas barreiras, que acabam dificultando ou alongando esse caminho da mulher assumir uma posição nessas carreiras de dados e tecnologia. E, ao mesmo tempo, a gente vive um momento em que o mercado demanda essas carreiras, né? A demanda do mercado é muito maior do que a oferta de profissionais. Então, como a gente faz para que essas mulheres capacitadas possam chegar nessas posições que o mercado tanto está precisando hoje, né, de desenvolvedores, cientistas de dados e assim por diante? Todas as empresas têm responsabilidade para pagar esse dever histórico que a gente tem com as pessoas com deficiência. Primeiro, a sociedade passou por muito tempo um processo de exclusão de pessoas com deficiência, então, em que a gente tinha uma escola separada, a gente tinha, às vezes, instituições para que as pessoas com deficiência ficassem lá de uma maneira excluída. O próprio mercado de trabalho sem abrir oportunidades para pessoas com deficiência. Então, ao longo de muitas décadas, esse processo aconteceu de maneira que as pessoas com deficiência excluídas também trouxeram para outras pessoas o desconhecimento. Então, até hoje, mesmo com alguns anos aí que a gente vem como sociedade, como empresas, um processo de inclusão escolar, inclusão até de processos médicos, inclusão no mercado de trabalho com leis para que isso aconteça, ainda existe muito desconhecimento das pessoas. Então, as pessoas às vezes não sabem nem como agir ou como preparar um ambiente para receber pessoas com deficiência de uma maneira, ou incluir pessoas com deficiência. Então, a gente tem uma dívida aí muito grande, um dever histórico de trabalhar e ter o senso de urgência para incluir cada vez mais, e para que não seja só 7% das pessoas capacitadas no mercado de trabalho, e sim 100%, quem de fato quiser trabalhar, tiver essa vontade de trabalhar, ter espaço e não ter nenhum tipo de obstáculo, nem de preconceito e nem obstáculo físico de acessibilidade ou de ferramentas para poder trabalhar. É importante de entender que ainda não é perfeita, não tem todos os problemas resolvidos, mas está muito disposta, a empresa muito disposta a entender como incluir melhor pessoas com deficiência,
como abrir mais o espaço, como dar maior representatividade para pessoas com deficiência. E acho que o primeiro objetivo do grupo é de fato, dar voz às pessoas com deficiência, empoderar. Por exemplo, eu não sou uma pessoa, como se diz comumente, uma pessoa com deficiência no termo, apesar de todos nós temos deficiências, eu tenho muitas deficiências. Então, eu estou fazendo um papel de representante da liderança, e conviver muito próximo dessa realidade. Mas o que a gente quer, de fato, é dar voz às pessoas com deficiência que já trabalham na ClearSale. Eu estou muito feliz que muitas pessoas se inscreveram no grupo e vão fazer parte do grupo, vão, de fato, dar voz, muito mais do que eu, dar voz a esse grupo de pessoas com deficiência com muito mais legitimidade e poder ajudar a empresa a evoluir cada vez mais, né? Tornando-se referência nesse sentido. Então, eu tenho uma expectativa muito alta com o grupo. O grupo, como eu falei, ele está começando, então a gente teve as primeiras inscrições. Como os outros grupos, teremos um grupo fixo e um grupo complementar, as pessoas que vão ajudar nesse processo. E a gente vai começar o grupo agora no início de julho. Então, a gente vai começar as primeiras conversas para entender o que o grupo quer priorizar, quais os pilares, como que a gente vai trazer isso para a empresa, como a gente vai trazer projetos e ações para evoluir a acessibilidade dentro da empresa. É responsabilidade social. Não tem mais como as empresas se omitirem em relação à responsabilidade social que elas têm. Então, a gente tem uma responsabilidade ética de incluir as pessoas, ter inclusão de todos da melhor maneira possível. Isso é responsabilidade social. Não tem mais como as empresas se omitirem. E a segunda coisa, que eu acho que tem um benefício muito claro para os negócios. Incluir é trazer inovação para dentro da empresa, trazer diferentes pontos de vista, de diferentes segmentos da sociedade, diferentes pessoas que vão enxergar as coisas de modo diferente. E isso traz inovação, claramente, assim, comprovado por muitos e muitos estudos. Que é isso que gera negócios, gera inovação, gera crescimento para a empresa e valor para a sociedade comum. Então, acho que cada vez mais a gente tem que reforçar esses motivos aí, de ter os grupos e todas as empresas melhorarem nesse sentido. Trabalho. 68% de pessoas entrevistadas respondeu que já viu ou ouviu algum tipo de homofobia no ambiente de trabalho, deixando o Brasil na frente da Eslováquia, Índia, França e Austrália. Léo, considerando esse contexto, qual o impacto de existir um grupo de inclusão de pessoas LGBTQIA+, nas empresas? Aqueles termos mal colocados, esse número pode até ser maior. E acho que isso também é uma das coisas que me motiva a ter um grupo que ajude a gente a educar, porque na sexta passada até eu estava explicando ali as letras e ainda assim, mesmo a gente pesquisando, lendo, ainda tinha coisas ali que eu não sabia, né? Então, isso que estou envolvido um pouco mais com o assunto. Imagina na empresa como um todo. E isso acaba sendo um caminho para que gere comentários homofóbicos, intencionais ou não intencionais, e que ajude também as pessoas a ficarem mais retraídas, né? Eu lembro de um caso que eu já vivi, uma pessoa que era super bem avaliada numa outra empresa, super bem avaliada, estava super com chances reais de promoção, e ela me falou, putz, eu não posso que ninguém saiba, ninguém pode descobrir que eu sou homossexual, porque senão eu vou perder essa oportunidade. E olha que loucura, né? Assim, como a homofobia, os medos que a gente vai criando acabam trazendo, a gente vai carregando ali no dia a dia. Eu mesmo falei, ainda quando falo do assunto, fico um pouco tenso por causa do contexto histórico e da sociedade que a gente vive. Acho que existem aqueles pequenos comentários, né, quando você brinca com alguém assim, ô, seu viado, achando que você está só fazendo uma brincadeira, não tem uma conotação pejorativa dentro disso?
Ou será que, dependendo da pessoa que ouvir, ela não pode interpretar de uma maneira diferente se você está falando se você fala, dependendo do tom que você usa? Então, só aí podem ter as microagressões ou as coisas que a gente nem se dá conta. Então, acho que o grupo vai ajudar muito, não só nesse, como em todas as frentes, a gente aprender mais, a gente ter consciência de que ainda tem muito aqui para saber, para construir. A gente entender, aprender mais sobre termos, conceitos, o que pode, o que não pode, o que ofende, o que não ofende. A gente também tem um espaço de acolhimento para essas pessoas, né? Então, acho que a gente tem uma população maior do que a média do Brasil, o que é muito legal. Então, a gente entender como essas pessoas estão sendo acolhidas. Acho que tem uma agenda importante ali para pessoas trans. A gente fez um esforço nos últimos anos de trazer mais pessoas trans para a companhia. Ainda é um público muito marginalizado na sociedade, né? No país que a gente vive, no mundo de maneira geral. Então, como que a gente pode ser ainda mais inclusivo com esse público? E uma coisa que eu acho que o grupo LGBTQIA+, mas todos podem ajudar, o que isso impacta no nosso negócio, né? Então, eu vi aí, estou super interessado para saber sobre algoritmos, né, que podem ser algoritmos com vieses. Será que existem formas de tratamento, scripts que eu preciso revisitar, como que eu faço linguagens inclusivas? Então, acho que a minha expectativa é que a gente discuta um pouco isso, e como o pessoal falou, a gente também vai funcionar num modelo de grupo fixo e um grupo complementar ali para participar das nossas. Tem várias terças-feiras, várias T's, né, sobre diversidade e inclusão, trazendo um pouco dessa temática de inovação e de inclusão e diversidade. São exemplos de contextualização e letramento, e eu tenho 2 exemplos muito interessantes que aconteceram no começo desse ano para os líderes, né? A gente teve a Luciana Alves, que ela é uma pesquisadora que trata do tema branquitude. Ela é negra e falou sobre raça e sobre raça social e branquitude e os privilégios da branquitude para o comitê executivo. Um outro exemplo muito interessante foi a presença da Mafuane Odara falando sobre as dificuldades e toda o aspecto, né, do trabalho da mulher negra dentro das organizações e quais são as dificuldades que as mulheres têm nesse processo. Então, são exemplos muito importantes, e esse letramento ele é muito, muito essencial para que as pessoas, não só os líderes, eles tomem ciência do seu papel e entendam todos os aspectos da diversidade e inclusão. De vieses inconscientes no processo de seleção. Na etapa de contratação também, então, cuidar para que a contratação seja feita da melhor forma possível. E uma vez que a pessoa está na empresa, é importante que o líder acompanhe e crie mecanismos para que essas pessoas sejam capacitadas. Então, é papel do líder capacitar toda a equipe, cuidar para que essa capacitação seja direcionada para a evolução de cada um dentro das suas particularidades. E um outro aspecto muito importante, que é promover a promoção, né, fazer o processo de promoção e evolução por mérito das pessoas dentro da empresa, considerando que a diversidade está presente, que ela é importante, e eliminando também aqueles vieses inconscientes. Quando a gente vê um outro aspecto, então eu estou colocando aqui uma responsabilidade grande em nós líderes, tá bom? Fiquem calmos, líderes, mas é assim mesmo, tá? Tem um outro aspecto que é o líder como exemplo, né? O líder, ele na sua posição de privilégio, tem que entender que ele é uma pessoa privilegiada. Eu, Rogério, como jovem negro que vim da periferia e consegui chegar num papel de diretor de TI, eu tenho que me posicionar como sendo uma pessoa privilegiada. Então, a gente tem que criar um ambiente diverso e principalmente inclusivo. E aí, um outro aspecto, aí já é um aspecto que é muito importante, mas que tem pessoas fora do ambiente corporativo. É atuar como mentor dentro de instituições ou de grupos onde a gente entra como mentor mesmo, dando exemplo da nossa vida. Eu participei de algumas conversas aí com alguns jovens, a Ana até participou de algumas comigo, onde
a gente se mostra como exemplo, ó, é possível um jovem negro ser diretor de tecnologia. Precisar mudar. E além disso, é lógico que a gente tem que ajudar a empresa a priorizar essas ações, porque não é natural, não é o que comumente as pessoas vão fazer. Então a gente tem que ajudar os grupos a conseguir priorizar as ações e projetos dentro da empresa, porque eles são de extrema importância, e se o líder não dá a devida importância, não ajuda a priorizar, essas ações e projetos não vão para frente. Então acho que o papel também da liderança é ajudar nessa priorização. Tomar consciência de que a gente cresceu com cada um com a sua história de vida e que isso limita a nossa visão de mundo, né, em alguma medida. Quando a gente fala de diversidade, eu vejo muito como expandir a visão de mundo que cada um de nós temos. E nesse processo, conseguir, em vez de criticar a diferença ou de julgar a diferença, conseguir efetivamente valorizar a diferença. E aí, falando de diversidade, sabendo o papel da diversidade nos negócios, sabendo que se eu quero ter um negócio que é sucesso, né, que resolve bem o problema, não importa qual é o cliente, eu preciso estar o mais próximo possível desse cliente. Então, quanto mais representatividade de toda a sociedade a gente tem dentro de casa, mais próximo dos problemas da sociedade nós estaremos, mais conectados com eles nós estaremos. Então, acho que, em primeiro lugar, eu trago essa visão para todos, líderes e não líderes, de conseguir valorizar a diferença em vez de julgar, de criticar e de achar que o que é diferente é ruim ou é pior, porque é essa diferença, essa amplitude de diferença que vai deixar a empresa cada vez mais próxima da sociedade e das suas necessidades e, portanto, mais bem preparada para resolver os seus problemas. E o segundo, aí eu acho que bem mais direcionado, leis diferentes, políticas diferentes e ações diferentes. Porque senão as coisas vão continuar acontecendo sempre do mesmo jeito. E aí a gente sempre vai ter baixa representatividade de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de homossexuais. Então a gente precisa fazer diferente. E quem dita como as coisas vão ser, né, dentro de uma empresa é a alta liderança, são os líderes nas suas ações e nas suas propostas. Então, eu vejo muitos grupos como mediadores, né, dessas propostas e do que a gente define como é assim que a gente quer que seja. Os líderes têm um papel super importante nisso. Os grupos ajudando a conectar, né, as pessoas com essas propostas. E mais do que tudo, assim, para mim, é ser capaz de agir diferente, né, de entender que se a gente continuar agindo do mesmo jeito, as coisas só vão continuar do jeito que elas são e nada vai mudar, né? E isso passa por políticas, por propostas, por leis, né? Então, é parte do que os grupos se propõem a fazer, mas só vai virar realidade na hora que toda a liderança, primeiro, tiver essa consciência, segundo, se propor a fazer parte dessa mudança, né? Ser parte aceitar a diversidade, sim, promover a diversidade, né? A gente já passou dessa fase de que eu não tenho preconceito, isso é o básico, porque principalmente, você deve ter preconceito, todos nós temos, e dois, que o papel é de transformar e fazer com que essas pessoas sejam incluídas. Então, acho que tem um papel muito grande de escuta, né? Como o líder realmente escuta essa diversidade, aprende com ela e cria esse espaço, esse ambiente de segurança para as pessoas. E a gente lembrar, apesar do esforço aqui que a gente tem pessoas no comitê executivo da empresa que representam esses grupos minorizados, a gente ainda é uma minoria aqui, e no caso de PCD a gente nem tem uma pessoa nessa condição, né? Mas a gente entender que, via de regra, o nosso meio ainda não vai ser tão diverso, e a gente tem que ainda promover essa diversidade, a gente ainda precisa avançar em todas essas agendas, né? Então, os líderes terem essa consciência para conseguir quebrar os vieses que o Rogério mencionou, para conseguir ter esse ambiente de fato de escuta e de acolhimento das pessoas. Gerente, executiva comercial, e ela está no grupo de negritude, ela pergunta, como vocês acham que os grupos podem se entregar para encontrar iniciativas em comum? Então, como
como encontrar iniciativas em comum entre os grupos de diversidade e inclusão. A gente tem um contexto sócio-histórico diferente, mas a gente tem barreiras que esses grupos enfrentam para seguir sua vida e alcançar objetivos na nossa sociedade, né? Então, é muito importante a gente enxergar os grupos na sua interseccionalidade. Então, cada uma tem a sua realidade, mas elas se cruzam, e é importante a gente sempre se alinhar em relação às ações, aos objetivos, para ver como que a gente consegue trabalhar em conjunto e fazer com que esses projetos andem de forma mais efetiva e junto dos grupos e também de quem não faz parte dos grupos, né? Mas ter pessoas aliadas também que vão dar suporte para os projetos acontecerem e a gente, de fato, ter uma mudança estrutural na empresa, nas empresas em geral e na sociedade, né? Porque a gente vê que quando a gente fala de racismo, de homofobia, LGBTfobia de forma geral, o preconceito com as pessoas com deficiência, o machismo, é uma questão estrutural, tá na nossa sociedade. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar em conjunto, ter muita troca, conversa, e para conseguir, de novo, em conjunto, né, as mudanças são feitas, eu acredito, por movimentos de grupos de pessoas, para a gente conseguir fazer mudanças estruturais nas empresas em geral e na nossa sociedade também. Então, na sociedade, elas estão na base da pirâmide e essa interseccionalidade, por exemplo, ela precisa ser tratada. Agenda de todos os grupos, né? Porque esse é uma das dificuldades, o nosso tempo de todo mundo ele é escasso. Então, quais são as mensagens que juntos a gente quer passar para a organização? Quais são os momentos onde a gente vai ter esse contato? Qual a agenda que é em comum? Então, acho que cada grupo vai puxando o outro, assim. Então, fico bem confiante de que ter uma visão unificada, e aí acho que, Ana, você tem que ajudar muita gente nisso, assim, para que a gente não saia batendo cabeça. E se vê uma coisa legal de a gente já ir puxando e fazer junto. Que os grupos estão escrevendo, aí cada grupo se dedicando para um pedaço dessa política, mas vai ser um trabalho totalmente conjunto, compondo a política de diversidade e inclusão da empresa, que todos nós que já estamos na FIR, todas as pessoas que passarem a trabalhar com a gente, a partir do momento que a gente tiver com essa política pronta, vão ter acesso, vão conhecer, né, vão ter essa visão clara de como a Clear CUV se posiciona em relação à diversidade e inclusão, né, real, de o que é tornar o ambiente inclusivo. E eu gostei muito de uma definição que a Andrea, lá do Confim, trouxe uma vez, que eu achei sensacional, que ela disse assim: diversidade é você fazer uma festa e convidar todo mundo para sua festa, e tem pessoas de todos os tipos lá, que estão na festa e foram convidados. Inclusão é você fazer com que todo mundo tenha vontade de dançar. Então, eu achei excepcional essa analogia, muito boa. E tentando trazer para um exemplo bem pequeno assim do nosso dia a dia. Imagina uma mulher negra fazendo uma entrevista na Clear para uma vaga de desenvolvedor na TI, por exemplo. Como essa mulher vai se sentir se nessa entrevista ela estiver falando com 2 homens brancos entrevistando ela, e como ela vai se sentir se tiver uma outra pessoa negra entrevistando ela? Ou se tiver uma outra mulher negra entrevistando ela. Como ela vai se sentir mais bem-vinda, mais à vontade? Como ela vai conseguir enxergar que aquela posição realmente aquela função, aquela faz sentido para ela? Então, é um exemplo muito pequeno de como ter representatividade dentro da empresa nos ajuda, desde o momento, né, lá da entrevista, a ter um ambiente mais inclusivo, porque se você vê pessoas que se parecem mais com você se sente muito mais à vontade e você consegue enxergar de fato que aquele é um caminho possível. Então, acho que esse é um exemplo pequeno que vale deixar aqui, e uma reflexão de incluir as minorias. A gente não está falando de gerar para essas minorias que não têm a representatividade hoje os mesmos privilégios que as outras pessoas têm. A gente não está falando de dar privilégios para pessoas negras, de privilégios para homossexuais. A gente está falando de trazer os mesmos direitos básicos, direitos de não ser julgado pela roupa que você está vestindo, sabe? Como acontece muitas vezes com mulheres. Direitos
que todo ser humano deveria ter. Né? O direito de ter um emprego. Um PCD, ele precisa ter um direito básico de ter um emprego, de ter um trabalho na sociedade. Então, eu queria só reforçar essa mensagem de que nosso propósito, né, dentro com os grupos de equidade, não é trazer privilégios para essas pessoas, para esses grupos. É trabalhar para ir conquistando cada vez mais os mesmos direitos. E eu acho que isso ajuda muito a tangibilizar a importância do trabalho que a gente está fazendo.